Ei, você que tá do outro lado da tela, muito obrigado por ter vindo até o meu canal. Meu nome é Tom Zalba, sou um jovem artista e nesse quadro de hoje eu vou falar sobre temas pessoais. Mas não tão pessoais assim quanto você tá pensando. E antes eu já vou te avisar que hoje eu tô gravando esse vídeo em horário de pico da minha sala, destaque, fica de frente para uma rua movimentadíssima. Só que como isso de certa forma combina com a estética desse vídeo, eu vou deixar. Então você vai ouvir carros, motos e possivelmente caminhões ao fundo desse vídeo. Encare isso como uma estética conceitual, ok? E o que eu vou falar hoje é um assunto que tem me intrigado já há algumas semanas, que é justamente, como está no título desse vídeo, a mudança do ser humano e a reinvenção do artista, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo, eu mudei, né? Eu nunca mais vou ser o mesmo depois disso. Nossa, eu tô irreconhecível. E lógico que existe um certo exagero nessas frases, porque às vezes a gente muda isso aqui. Mas é isso aqui que faz toda a diferença aqui dentro. Ou aqui dentro, né? Só que tem pessoas que não acreditam que as outras pessoas mudam. E eu já fui uma dessas pessoas. Eu achava que todo mundo era o mesmo pra sempre, que as pessoas não podiam mudar. E de certa forma eu ainda penso assim, quando eu digo amiga, ele não vai mudar. Mas eu não tô falando dele aqui, eu tô falando de algo muito maior e mais importante, que é nós. Então eu espero que você entenda. E é engraçado, né? Porque eu tô com 21 anos. Eu imagino que a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo tem a mesma idade que eu, porque são meus amigos. E nessa fase a gente nota como as mudanças acontecem, né? Nessa época de isolamento social, de quarentena, eu tenho respeitado muito a quarentena, não fure se você puder. Eu tenho pensado muito sobre vários temas que eu não parava muito para pensar antes. E realmente, como jovem artista, eu acho que eu tenho o privilégio de me conhecer melhor e de saber de onde eu vim. Então eu noto essas pequenas mudanças acontecendo, mas de fato eu acho que a gente muda o tempo todo e a maior parte do tempo a gente não percebe que está mudando. E mais importante, a gente só percebe quando já mudou. Já reparou? E eu quero te convidar então a pensar comigo sobre qual foi o último evento marcante que você teve na sua vida e que desde então você nunca mais foi a mesma pessoa. Pode ser a morte de alguém querido, ou o nascimento de alguém querido, pode ser um prato que você comeu, um drink que você bebeu, uma festa que você foi, alguém que você conheceu, ou pode ser uma música que você ouviu, pode ser um filme que você assistiu, pode ser uma dança que você aprendeu, pode ser um poema que você leu, um teatro que você estava lá na plateia. Enfim, podem ser muitas coisas. E aí a gente começa a perceber que a maior parte das vezes que alguma coisinha muda dentro de nós, foi a arte que abriu o caminho para que essa mudança acontecesse. Você já pensou nisso? Só que quando a gente pensa que um artista mudou, a gente não fala que ele trocou alguma coisa de lugar, a gente fala que ele se reinventou. O artista se reinventa aos olhos do público, né? E muitas pessoas acham isso uma coisa forçada, uma coisa extremamente pensada e criada, e às vezes de fato é. Mas, na minha experiência como artista, vendo como as coisas pequenas, que nem sempre eu mostro para o público, mudam, eu penso que na verdade essa mudança é muito espontânea. A mudança é extremamente natural, a reinvenção do artista é extremamente natural. Então, eu quero te convidar a pensar comigo mais uma vez, só que agora, com relação aos artistas. Pablo Picasso, por exemplo. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma obra dele. Ele teve várias fases durante a vida dele, né? Uma em que ele pintava os quadros só de azul, outro que ele pintava de outra cor, enfim. O que será que levou Picasso a mudar as cores com as quais ele pintava seus quadros? E ao entrar em contato com as obras dele, quantas pessoas mudaram de perspectiva, de ponto de vista, de ideia, de pensamento, de concepção estética, de concepção, de apreciação de obras visuais, enfim. Esse é um assunto um pouco complexo. A gente pode falar de Beethoven, que começou a carreira como músico clássico e terminou como romântico, né?
O que será que levou Beethoven a mudar de rumo? Será que a mudança estava dentro dele, fora dele? O que aconteceu? Foi tudo ao mesmo tempo? Por que será? E ao entrar em contato com as músicas dele, quantas pessoas reaprenderam a ser e a viver? E a estar, né? Isso é muito interessante de se pensar. Se a gente pegar a carreira de artistas mais recentes, por exemplo, Madonna e Michael Jackson, quantas vezes eles se reinventaram e ainda se reinventam todos os dias? Muitas vezes nós reinventamos esses artistas, né? Michael Jackson, por exemplo, após a morte, Prince, enfim. E quantas vidas foram possíveis? Quantas novas vidas depois que eles se reinventaram? Quantos eus eles não nos apresentaram para que nós pudéssemos nos tornar outra pessoa, né? Melhor ou simplesmente diferente. E se a gente, por que a gente não fala sobre os atores e atrizes brasileiros? Os artistas estão em toda parte, né? Nessa quarentena muita gente sacou finalmente que não consegue viver sem arte. E se a gente pegar a Fernanda Montenegro, por exemplo, quantas peles ela viveu para nós, para ela mesma, pro teatro e pro cinema brasileiro, e quantas vidas ela nos mostrou serem possíveis. E aquele artista da esquina da sua casa que sai, que faz o maior som tocando bateria ou guitarra e que faz um show no final de semana. Você foi nesse show? Quem sabe era lá que você ia encontrar o seu outro eu? Ou aquela apresentação de teatro que tinha na sua cidade que você perdeu a estreia. Ué, mas quem sabe era lá, na poltrona daquele teatro que você ia encontrar o novo você? A gente precisa agradecer esses artistas que trabalham duro e mudam, se reinventam de dentro para fora. Colocam para fora não só a sua mudança, mas toda uma obra, uma alegoria do ser humano. Eu acho que toda obra de arte é uma alegoria sobre o ser humano. Não é interessante pensar sobre isso? Você pensa sobre essas coisas? Como você muda, como você amadurece? David Bowie falava que o processo de envelhecimento é quando você se torna alguém que você sempre deveria ter sido. E quanto mais o tempo passa, é muito irônico eu falar isso, porque eu só tenho 21 anos, mas quanto mais o tempo passa, mais eu entendo isso. Então, eu quero te convidar a essa reflexão. É lógico que ela não vai caber num vídeo de 10 minutos, mas talvez ela caiba em uma vida inteira. E eu quero que você pense também sobre, nesse momento que a gente está vivendo agora, para onde você está olhando? Para dentro de si, se conhecendo melhor, para fora, para o outro. Se esse for o caso, eu quero te convidar a doar sangue para o Hemocentro de Guarapuava. Lembre de agendar um horário para evitar aglomerações. Enfim, tem pessoas precisando das mais diversas coisas agora. As nossas necessidades de antes da crise do coronavírus não acabam porque o coronavírus chegou. Então tem pessoas sim que precisam de sangue, que precisam da sua doação. Lembrando que agora os gays também podem doar sangue, que eu considero uma grande vitória para a comunidade LGBTQIA+. E se eu esqueci alguma letra, por favor me diga, não foi minha intenção. E finalmente o STF decidiu interpretar como inconstitucional as medidas que impediam os gays de doarem sangue, então agora todos podem ajudar. E você pode checar se você pode ser um doador nesse site que eu vou deixar aqui na descrição. Por favor, entre, marque um horário no Hemocentro. Se você não é de Guarapuava, entre no Hemocentro da sua cidade, mas faça essa doação acontecer, porque as pessoas realmente estão precisando, e só quem precisa sabe do quanto isso é importante, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse for o caso, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Ai, eu detesto pedir like, detesto pedir pra se inscreverem, mas enfim, só lembrei no final, né? Ai, que graça! Ai, Zé, uma diária.